Olá, sou o professor André e hoje a gente vai discutir com vocês a prova de redação do Mackenzie agora do meio do ano, que foi sobre, o tema foi sobre a ditadura militar, ou 50 anos do golpe militar de 64. Caso você não tenha proposta, vai no nosso site redaçãoautoria.com.br, na parte de provas e comentários a gente tem a proposta separada para vocês, tudo bem? O Mackenzie tem uma tradição de não dar um comando explícito sobre o que você deve fazer na redação. Ele normalmente coloca 3 ou 4 textos de uma coletânea e pede para que você encontre a relação entre eles, e isso foi o que aconteceu de novo dessa vez. Os 3 textos tinham um direcionamento muito claro sobre a ditadura militar. O que ele pede para que você faça é conseguir de fato estabelecer uma conexão entre as 3 questões, e aí é muito óbvio qual é a conexão nesse caso, não só o fato de que falam da ditadura militar, mas a noção da palavra golpe aparece muito forte nos 3 textos. Então isso aparece tanto no primeiro quanto no segundo texto, e a noção de que o golpe de 64 poderia ser uma revolução, como foi dito por meios mais retrógrados da sociedade ou áreas mais de direita da sociedade, foi completamente rechaçada no terceiro texto da coletânea, que é uma charge. Partindo desse pressuposto de que o golpe foi de fato um golpe, os textos da coletânea iam também direcionar outras possibilidades de encaminhamento para a argumentação. O primeiro deles falava especificamente como essa noção de viver em uma ditadura tem sido rechaçada estatisticamente pela população brasileira, e mostra uma série de dados a respeito da necessidade que o brasileiro sente de viver em uma democracia. Isso dentro de um parágrafo argumentativo, ou de um texto argumentativo, pode ser bom ou ruim. Pode ser muito ruim se o aluno, por exemplo, apenas reproduzir os dados que a coletânea já deu. Isso pode ser um grave problema, você apenas mostrar algo que já foi dado, você não traz nenhum conhecimento de mundo próprio. No entanto, uma interpretação desses dados pode ser interessante. Primeiro, tentar interpretar por que, de fato, o conceito de democracia tem sido tão colocado em voga e, de fato, adotou um caráter dominante na nossa sociedade. Para isso, o aluno tem que ter base conceitual suficiente para falar sobre democracia, não apenas falar sobre o que é liberdade e tudo mais, mas de maneira um pouco consistente sobre essa questão. Além disso, existe um dado nesse primeiro texto da coletânea que precisa ser levado em consideração, que é o fato de que pode ser levado em consideração, na verdade, né? Que é o fato de que 14% dos brasileiros ainda acham que poderia existir uma ditadura. E isso é algo que tem sido muito colocado em voga por muitas pessoas que têm, a gente ouve por aí dizendo a necessidade de dizer que no tempo da ditadura tudo era melhor, a ditadura poderia voltar. Então, de fato, tentar entender o que seria esses 14%, a quais áreas da sociedade ele se refere, a quais públicos específicos. Isso poderia ser um bom contraponto, um bom contra-argumento para tentar estabelecer que, por mais que prevaleça no Brasil a noção de democracia, existem ainda grupos resistentes a essa noção. Claro, por mais que elas sejam grupos residuais em nossa sociedade. O segundo texto é um depoimento do Ferreira Goulart, que trazia a questão de como era a posição dele no momento do golpe e como artistas intelectuais se colocaram em relação a isso. Na hora da prova, se você lê essa referência a artistas intelectuais, pode trazer uma série de diferenças de um bom candidato a tentar discutir qual foi o papel desses intelectuais e desses artistas no próprio contexto da ditadura, casos como o do Chico Buarque, por exemplo, de resistência a tudo que estava acontecendo. E aí uma discussão mais séria poderia ser, inclusive, o papel da arte como resistência a movimentos totalitários, como foi a ditadura do Brasil. E o terceiro texto, que era aquele que eu disse no começo, que negava o golpe de 64 como sendo uma revolução, ele traz à tona algumas pessoas tentando desenterrar o passado histórico brasileiro, que é uma referência quase que direta, e aí o aluno seria importante conseguir dialogar com isso, a Comissão da Verdade, né, que foi instalada no Brasil nos últimos anos para tentar entender e julgar crimes ainda no período de ditadura militar. Então, dialogar com essa referência, com esse exemplo de mundo concreto, seria uma bela forma de mostrar que está situado nas atualidades e conseguir dialogar com isso. Mais que isso, tentar entender talvez a Comissão da Verdade com a possibilidade de explicar a própria história, então com uma discussão de conceitos brasileiros. Isso é uma coisa bem interessante, porque o Brasil é um país que ainda tenta entender qual é a sua história, e a Comissão da Verdade seria um espaço para isso. Foi até recentemente tema da Unifesp também, de vestibular. O tema em si não era um tema tão complexo, que por mais que não houvesse um comando central, era muito bem direcionado às relações, ao diferenciamento estaria. Os alunos que meio que ficariam presos a afirmações já dadas na coletânea, ou aqueles que conseguiriam trazer conceitos por trás dessas referências que a coletânea trazia. Para mais informações, se quiserem, podem dar uma olhada lá no nosso site, na parte para os comentários, com um comentário bonitinho por escrito sobre essa prova e sobre muitas outras também. Obrigado.